E aí, pessoal? Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a terem uma vida equilibrada, se equilibrar aí na vida. Bora! Hoje eu vou falar, será que existe a função certa? Não é muitas vezes a gente não se pergunta? Eu várias vezes já me perguntei. Será que eu estou na função certa? Ou será que existe uma função certa para mim? Quando a gente vai casar, você fala, nossa, será que essa é a pessoa certa? Não é? E aí você fica com esses questionamentos aí na cabeça. Será que é o certo? Será que estou fazendo certo? A gente tem sempre essa coisa de certo e errado, não é? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou na função certa? Será que é isso mesmo? E a gente fica aí se questionando muitas vezes. Eu, pelo menos, fiquei aí me questionando muitas vezes a respeito disso. Hoje eu quero falar sobre isso. E aí, você acha que existe a função certa ou não? Então vamos lá, função. O que é uma função? É uma obrigação que você tem para cumprir. E a gente tem função não só no trabalho, concorda? Muitas vezes a gente acha que função é só no trabalho, mas não é só no trabalho. Pensa, você tá namorando, então você tem uma função como namorada, né? Você tem as suas obrigações como namorada. Você sabe que agora, nos finais de semana, se você não estiver com o seu namorado, você precisa dar uma satisfação para ele, né? Porque antes, quando você não namorava, os finais de semana você tinha mais para os amigos. Agora que você está namorando, você tem uma função de pelo menos avisá-lo, de estar com ele no final de semana. Então, é uma função, é uma obrigação desse seu papel para você desempenhar, concorda? Quando você é mãe, nesse papel de mãe, você tem a sua função. Então pensa um bebezinho, a função da mãe é gerar, é você que carrega aquela barriga, depois que o neném nasce, quem amamenta? Você. Depois algumas outras coisas você pode delegar, mas é função da mãe várias coisas. Quando o filho machuca na escola, para quem que a escolinha liga? Né? Para a mãe, por quê? Porque é função da mãe ter esses cuidados com o filho. O filho está na escola com febre, para quem a escola liga? Para a mãe, porque a mãe tem essa função de cuidar do filho. Todas cuidam maravilhosamente, não estou aqui falando que a gente desempenhe perfeitamente esses papéis, ok? Mas eu estou falando a função que existe esses papéis. Esses papéis têm uma função, né? E no nosso trabalho também. Você como esposa, né, gente, tem uma função a desempenhar como esposa. Algumas coisas se a gente não fizer como esposa, vai ficar bem ruim, concorda? Não é? Porque existe uma função de você como esposa neste papel e no trabalho não é diferente. Só que no trabalho, qual é a diferença aí do trabalho nessa outra função? O que acontece? Muitas vezes você não precisa de talentos e muitas habilidades nas outras funções. Só que tem alguns papéis que você não precisa de muito talento para desenvolvê-los. Concorda que você, como esposa, você não precisa ter grandes talentos para desenvolver o papel de esposa? Concorda? Né? Você tem a função do papel de esposa, as suas obrigações a desempenhar neste papel, concorda? Né? Assim como o marido conosco, né? Então todos os papéis existem essa função, só que você não precisa ter um grande talento. Que grande talento você precisa ter para ser esposa? Não precisa, né? Você precisa amar o seu marido, né? Fazer algumas coisas que ele gosta, etc, estar disponível, né? Aquela coisa toda. E aí você desempenha esse papel. Para ser mãe, você também às vezes não precisa de um talento específico para ser mãe. Não é? Você vai aprendendo ali e vai gerindo o seu filho e vai cuidando. Você não tem que ter muito talento para cuidar do seu filho. Mas é uma função que esse papel existe. Agora, no trabalho, aí é diferente. Porque o que acontece no trabalho? No trabalho, já começa que você fica muitas horas lá.
ele ocupa muito do seu dia e ele te exige habilidades e competências. Pensa, você vai no seu trabalho, existe a função que você vai desempenhar naquele papel, né, no seu trabalho. Vamos dar um exemplo aqui, você foi contratada para teleatendimento. Você vai ficar ligando para os clientes lá numa empresa, vai na Vivo, oferecendo pacotes tal para o cliente, concorda? Então você tem a função de chegar lá, então você vai ligar o computador, vai ver toda a lista de cliente que você precisa ligar e você tem a função de ficar lá o dia inteiro falando e convencendo o cliente a comprar o produto que você está vendendo, concorda? Isso é uma função que você desempenha no seu trabalho, né? Então isso daí vai te exigir o quê? Nessa função, concorda que ela te exige competências e ela te exige algum conjunto de talentos nessa função? Porque se você fica ali no teleatendimento, o que você precisa? Poxa, eu preciso gostar de falar com as pessoas, né? Eu preciso ter essa habilidade de vendas, preciso ter essa inteligência emocional das pessoas me xingarem e eu não ficar acabada depois, né? Porque imagina quantas pessoas desligam o telefone na sua cara, não é? Então você precisa ter um conjunto de talento, porque você vai ficar fazendo aquilo o dia inteiro. Então você precisa ter esse talento. Imagina outro trabalho mais burocrático. Você precisa fazer planilhas no computador, etc. Você precisa ter um grau de concentração para fazer essas planilhas, um grau de organização para fazer essas planilhas. Então, exigem de você, no seu trabalho, um conjunto de talentos, competências, habilidades. Por que existe tanto treinamento nas empresas? Para você desenvolver algumas competências que você pode não ter. E aí a empresa acredita que treinando, você possa desenvolver. Tá bom? Então, isso é a função que você e todo o trabalho tem uma função aí para desempenhar. E aí, lembro que eu exercia a função na minha empresa de supervisora. Pensa, qual é a função aí da supervisora? O que uma supervisora faz? Ou qual é a expectativa e a função deste papel como supervisora? Poxa, eu tinha que ir ver as lojas, como estavam funcionando, marcar, conversar, ver o que não estava certo, corrigir, ter essa pegada de realmente olhar para tudo aquilo e ver o que estava certo, o que não estava certo e corrigir. Concorda que um supervisor faz isso? Eu tinha essa função. O que acontece no nosso trabalho? A gente começa numa função e depois você pode ir subindo. Então, às vezes você começa numa função, que nem eu comecei no meu trabalho, fazendo fórmulas. Fazia as cápsulas, fazia creme, vinha a receita e eu manipulava as fórmulas. Só que aí, conforme a empresa foi crescendo, eu fui contratando gente para essa função que eu fazia e eu fui fazendo outras funções até chegar na função de supervisora. E isso acontece com a maioria das pessoas. Às vezes você começa numa função na empresa que você até curte, só que depois você vai subindo na função e nem sempre você está curtindo tanto assim as funções que estão te dando depois, porque às vezes elas não têm a ver com o seu conjunto de habilidades e talentos, com o seu perfil comportamental, com aquilo que você realmente faz bem. Então, assim, para mim, tá? Ser supervisora de loja era um fardo muito grande. Tem gente que ama, ok? Não é? Meu marido ama. Por quê? Porque ele gosta de ir, ver o que tá errado, falar e pegar no pé das pessoas. Ó, não faz assim, faz assado, é assim, essa. E essa parte, para mim, era a mais difícil. A mais difícil. Por quê? Porque eu não tenho um perfil que eu goste de pegar no pé das pessoas, de pedir o que elas têm para fazer. Eu sou mais um perfil conselheira, mais um perfil ouvinte.
um outro tipo de perfil. Eu não gosto de ficar pegando no pé das pessoas e ficar falando que elas têm que fazer o que elas fizeram de errado, porque normalmente um supervisor, ele não tá lá para ficar batendo palminha para tudo que a pessoa fez certo, porque normalmente ela não faz tudo certo, e você tá lá supervisionando para quê? Para ver o que a pessoa fez de errado. Isso para mim era muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo pegar no pé. Para mim, aquilo era um papel muito difícil de desempenhar. Essa função não me favorecia. A função de supervisora não me favorecia em nada, porque ela não tinha a ver com o meu conjunto de talentos, tá? E aí, quando eu precisei sair da minha empresa, desequilibrei totalmente, senti que eu não estava bem, eu precisava me reencontrar, porque eu senti que eu tinha me perdido de mim mesma. Não sei se vocês aí já tiveram essa sensação de estar perdida de si mesma, sabe? Quando você olha e fala, gente, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E aí foi onde eu descobri que eu tinha me desconectado de mim mesma para tentar ser outra pessoa, para tentar nesses outros papéis que eu estava desenvolvendo, tanto no trabalho quanto na vida, eu queria ser um outro tipo de pessoa e eu me desconectei de mim mesma. E aí, quando eu me conheci, quando eu passei por um processo de autoconhecimento, de saber quais eram as minhas habilidades, os meus talentos, os meus pontos fortes, que tipo de trabalho ia realmente me favorecer, gente, isso fez toda a diferença na minha vida, toda a diferença, porque a partir daí eu consegui reformular toda a minha vida. Sabe quando você consegue dar aquela equilibrada em você e você equilibrar todo um ecossistema? Porque eu falo que a gente vive num ecossistema, não é não, gente? A mulherada que tá aí, não é? Você vive num ecossistema onde é casa, marido, trabalho, filhos, pai, mãe, amigos, vida espiritual, é todo um ecossistema que você está, e se você não está bem, tudo isso é afetado de alguma forma, né? Os seus filhos são afetados, seu marido, seu trabalho, enfim. E aí, quando eu descobri quais eram as minhas habilidades, quais eram meus pontos fortes, aquilo que eu tinha de comportamento em mim dominante, aquilo que eu tenho natural para fazer, gente, isso fez toda a diferença, porque aí caiu a ficha que, tipo assim, cargo de supervisão não era o melhor de mim. Isso não era a minha melhor versão. Eu podia fazer? Você pode fazer o que você quiser? Pode, mas saiba que nem tudo que você fizer você vai se dar bem. Existem coisas que você pode tentar fazer, ou se esforçar para fazer, mas você não vai se sair bem, porque isso não está de acordo com o seu conjunto de talentos e quem é você. Sim, ó, eu tenho um exemplo de uma mentorada minha, que ela, desde pequenininha, a mãe dela queria que ela tocasse piano, a mãe e os pais dela. Isso aconteceu comigo também, mas eu vou dar bem o exemplo dela. Essa minha mentorada, ela foi bem mais do que eu aí no piano, então o pai e a mãe queriam que ela tocasse piano, e ela foi tocar piano, e ela foi anos tocando piano. E ela odiava tocar piano. E aí, o que aconteceu com ela anos depois? Você acha que ela virou uma pianista? Ela sabia tocar piano. Ela até tocava o piano. Mas você acha que de tanto ela treinar piano, que foi uma vida inteira, ela, até maiorzinha, assim, ela tocou piano, ela virou uma pianista? O que vocês acham? Não virou uma pianista.
Ela até aprendeu a tocar, mas não era a melhor pianista. É isso aí. Por quê? O que acontece, gente? Quando você fica nesses trabalhos ou nessas funções, principalmente no trabalho que não tem a ver com você, você até faz, mas isso não te torna o melhor naquilo. Isso não vai te tornar excelente naquilo que você faz. Por quê? Porque ela não tinha o conjunto. E hoje, né, eu trabalhando junto com ela aí, a gente viu o conjunto de talentos nela. Ela tem um talento que é a ativação, que é aquela coisa de fazer tudo muito rápido, sabe? Aquela coisa ativa, né? É um talento que chama ativação. Ela vai muito além, então assim, ela gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não sei o quê. E como que é o piano, gente? É uma coisa que você tem que ficar ali sentada, parada, tocando. Concorda? Hoje ela é vendedora e ela atende 1000 clientes. Ela não é só vendedora, assim, ela atende, ela vai, ela faz, ela compra, ela constrói, ela faz um monte de coisa. Tá? Por quê? Porque ela tem esse conjunto de talento. Ela é muito comunicativa, então ela gosta de falar muito. Isso que ela foi para a área de vendas, porque ela realmente gosta de falar. E aí, o que acontecia com o piano? Você fala quando toca piano? Alguém fica tocando piano e conversando? Não. Né? Então, é um trabalho que ela precisava ficar ali parada, sentada, concentrada nas teclas, tá? E ali, tocando. Já juntou que ela não tem esse tipo de inteligência musical. Tá? Porque a função que você está, você tem que ter um perfil e um tipo de inteligência que te ajude naquilo. Você precisa ter uma inteligência musical que te favoreça. O que é uma inteligência? Sabia? A gente tem muitas inteligências, eu falo isso no Desperte Seus Talentos, nós temos 9 tipos de inteligência. Então tem uma das inteligências que é a inteligência musical, que você precisa ter ela aguçada para tocar um piano. Não tem aquelas pessoas que tocam piano de ouvir, ouve o som e já interpreta, e já fala, e já canta, e já tudo. Ela já não tinha esse tipo de inteligência, porque ela não gostava daquilo. E ela não tinha as características daquele tipo de trabalho, tanto que ela não gosta de ficar parada ali digitando e fazendo e parada num lugar, e o piano deixava ela parada lá por horas, e tudo que ela mais odeia é ficar parada. Você percebe que o que ela fazia, a função de tocar o piano lá, de desempenhar isso, não tinha a ver com quem ela era. Por isso que por mais que ela treinasse, ela nunca ia ser boa de pianista. Então, por isso que você precisa ficar de olho na função que você faz hoje no seu trabalho. Ela tem a ver com quem realmente eu sou? Aquilo que eu faço hoje no meu trabalho tem a ver comigo? Eu sou quem eu sou também na função que eu desempenho? Eu tenho o melhor de mim nessa função? E agora vem a pergunta: vocês acham que existe a função certa? Você acha que existe? Olha esse dado que eu trouxe, gente. Isso é aqui, ó, desse livro do Gallup, Descubra Seus Pontos Fortes. Eu fico assim passada com esse dado, que eu acho ele muito forte, ó. Fizeram uma pesquisa com mais de 1.700.000 funcionários, tá? Em 101 empresas de 63 países. Então não foi uma pesquisinha, não. Então uma pesquisa grande, com 1.700.000 funcionários, mais de 101 empresas com 63 países. E perguntaram para eles se no trabalho deles, eles tinham a oportunidade de fazer o seu melhor. Quando eu falei o seu melhor, é assim, usar o seu melhor no seu trabalho. Quantos por cento vocês acham que falaram que usam o seu melhor no seu trabalho? 20% das pessoas acham que fazem o seu melhor.
Quer dizer que elas usam os seus talentos, o seu conjunto de habilidades, quem elas realmente são, o melhor delas, 20%. Gente, é pouco demais, não é? Eu acho isso muito pouco e acho isso um desperdício. Pensa, gente, que desperdício. 80% das pessoas não fazem o seu melhor no trabalho. Sentem que não usam o seu talento, as suas habilidades, aquilo que tem de melhor no seu trabalho. Não é muito triste? Eu acho essa pesquisa assim muito triste. E aí viram nessa pesquisa que muitas pessoas até começam fazendo o que gosta e é aquilo que eu falei, elas vão subindo o cargo e elas vão ficando cada vez mais distante das habilidades e talentos dela, porque ela vai tendo outras funções que não tem a ver com o conjunto de talentos dela, não tem a ver com a identidade delas, de quem elas são, daqueles que elas gostam de fazer, né? E aí eu falo que vira meio igual peixe querendo ser girafa, ou girafa querendo ser peixe, não é? Qual a função do peixe? Nadar, cada peixe lá tem a sua função de comer certas coisas para o ecossistema girar. Então o peixe tem a função dele, só que é dentro do mar. Agora imagina se o peixe quer ser uma girafa, vai rodar? Ou se uma girafa quiser ser um peixe, qual a função da girafa? Ela precisa comer daquelas árvores maiores lá em cima que outros animais não conseguem pegar. Então por isso que ela tem aquele pescoço grande, que ela vai comer as partes de cima lá das árvores, dos frutos, das plantas. Isso tudo ajuda no ecossistema. Agora, quem é melhor ou quem é pior, a girafa ou o peixe? Mas cada um tem a sua função. Só que o ruim é que às vezes você contrata um peixe e quer que ele vire uma girafa com o passar do tempo. Ou você tem uma girafa e depois você quer que vire um peixe com o passar do tempo. E isso que é o muito ruim no trabalho. É saber quem realmente nós somos. É isso que faz toda a diferença. Puxa, saber aquilo que eu gosto. Saber quais habilidades que eu tenho. Quais são os meus comportamentos que me favorecem, né? Os meus comportamentos dominantes, como que eles me favorecem no trabalho, como eu posso usar isso a meu favor no trabalho. E aí, escolher um trabalho que tenha a ver com isso em mim, porque concorda que eu vou passar muito tempo no trabalho? Eu vou passar muitas horas? Aí vem a pergunta, vocês acham que existe a função certa? Você acha que existe o par perfeito, a pessoa certa? Existe? Porque quando a gente fala, às vezes, função certa, pode existir também a pessoa certa para a gente casar com esse tipo de comportamento da gente. O que vocês acham, hein? Olha, eu vou falar o que eu vejo, tá bom? Que eu vi nos meus estudos aí, em tudo que eu percebi, mas assim, nada precisa ser 100% concordando comigo, ok? Mas assim, eu não acredito, sinceramente, que existe a pessoa certa. Existe a pessoa que tem algumas características que você valoriza nela, que isso te atrai nela. Eu acho que não existe assim, a pessoa certa, porque que pessoa que é certa? Não, que pessoa que é perfeita, porque o seu cônjuge, o seu parceiro tem tudo nele, você acha maravilhoso? Tudo que o seu parceiro faz, que a sua parceira faz é fantástico e você está sempre batendo palma e acha tudo certo? Tudo que ele faz você acha certo? Provavelmente não, concorda? Existem coisas nessa pessoa que está com você que você não gosta tanto, mas você suporta. Por quê? Porque as qualidades, os valores, aquilo que está em você, conecta com essa pessoa, não é? E aí você consegue conviver bem, você tem a atitude de amar, pratica essa atitude, você ama essa pessoa, independente dela ser certa, né? Em tudo. Eu não acredito, sinceramente, que existe a pessoa certa.
existe a pessoa que conecta comigo, mas ela não quer dizer que ela seria certa. Poderia ter sido uma outra pessoa. Você poderia ter escolhido outra pessoa, né? E você poderia ter sido feliz com outra pessoa também. Ou não, né? Por que as pessoas casam, descasam? Porque senão, gente, se existisse a pessoa certa para cada um, imagina se um casa errado, já ia ferrar todo o sistema. Concorda? Pensa num sistema, a gente vive num sistema, ok? Então imagina a Daniele, ela casou, mas ela casou com o rapaz que não era para ela casar, aí a outra casou com o outro, concorda que passocou todo o sistema? Se uma casou errado, duas casou errado, já passocou para as outras. Não é verdade? Tô certa? Então, assim, eu creio que não existe esse negócio de pessoa certa. Existe a pessoa que você se identifica e que as qualidades dela é superior aos defeitos que você vê, porque essa pessoa não vai ser perfeita e certa em tudo. E no trabalho, gente, também não é diferente. Existem as funções que te favorecem mais, mas nem sempre vai ser perfeito. E no trabalho, o que acontece? Existem as funções que me favorecem mais, mas não a função perfeita. Se você trabalha mais com criação, não trabalha muito na produção, você vai ver que o trabalho é muito dinâmico. Hoje em dia, um jovem, quando ele se forma hoje, a projeção, eu sei porque eu trabalho com jovens também, a projeção de carreira dele é ele passar por 5 transições de carreira na vida dele. Por quê? Porque o mundo está muito dinâmico. Eu nunca imaginei estar aqui fazendo live e ficar falando na frente de um celular e vocês respondendo aí para mim, concorda? Eu não imaginava isso há 2 anos atrás. Há 1 ano atrás, eu comecei a fazer isso 1 ano atrás. Então, antes disso, eu não imaginava fazer isso. Não imaginava. Né? Então, era uma função que eu não imaginava que ia ter, que eu iria fazer. E vocês têm que estar aberta, que às vezes a gente fica assim, a função certa, e eu fico engessado naquele quadradinho que eu mesma me coloco. Então, o que você tem que fazer? Conhecer quem você é, o que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que tem significado para você, que te favorece, e aí conforme vai mudando o trabalho, não sei o que, você se adaptando com aquilo que você faz bem, você se adapta a esse tipo de trabalho. Porque as funções, elas são muito dinâmicas e elas vão mudar. Eu mudei na minha empresa, tá? E já mudei várias vezes de função lá. Mas agora, respeitando quem eu sou e o meu melhor. Hoje eu ajudo na parte de RH da minha empresa, né? Hoje de tarde eu estava tendo reunião e acertando algumas coisas lá com a minha parceira. Por quê? Porque eu gosto dessa parte de desenvolvimento humano, eu gosto de ajudar os meus colaboradores a se desenvolverem também e ter ações, e vamos fazer integração, e vamos ver qual a melhor forma de contratação, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, eu fiz outra função na minha farmácia, mas eu desempenho outra função aqui com vocês, meus treinamentos, na minha mentoria eu tenho uma outra função. Então, a função, ela tem que ter a ver com você, e nem sempre ela vai ser 100% certa. Deu para entender? E você tem que ter essa flexibilidade de entender qual a função melhor para você. E a partir daí você se adaptar nas nuances que vão aparecer, porque o seu trabalho não vai ser estático. Não existe mais hoje em dia um trabalho estático. Você fica naquilo, fazendo aquilo por muitos anos. Concorda que hoje em dia as coisas estão muito dinâmicas? A gente pensou que a gente já está assim tão digital como estamos hoje, porque a coisa está andando muito dinâmica. Então o trabalho vai andar muito dinâmico, e quanto mais você se perceber nisso, melhor você vai estar em qualquer função que você for percebendo. Você fala, poxa, essa função aqui não me favorece, eu não vou para esse lado, eu vou para essa promoção não vai me favorecer, porque eu não vou saber lidar com um monte de gente, não vou saber liderar isso, não gosto desse tipo de projeto, então
Não quero esse tipo de promoção, eu quero ir para outro setor assim. Então, você ter essa habilidade de escolher funções, de se adaptar e perceber aquilo que te favorece ou não. Deu para entender? Então, existe a função certa? Não existe, mas existe a função que mais se adapta com você. E você vai se adaptando nos trabalhos e você vai sentindo na prática, poxa, isso legal, isso é bom, poxa, isso é bacana, eu desempenho bem, nem vejo a hora passar. E você ter essa percepção do seu trabalho. Legal? Então fica aí como recomendação para você: se conheça, perceba se aquilo que você está fazendo é realmente aquilo que favoreça. E não entre nessa margem da pesquisa aí, gente, porque 20% só fazer aquilo que está na zona de talentos é pouco demais, não é, gente? Eu acho, sinceramente, muito pouco. Todo dia é um aprendizado diferente. E, gente, sabe por quê? Às vezes a gente não é a mesma, não é? Eu não sou a mesma de 20 anos atrás, somos diferentes. E aí as funções também vão sendo diferentes e a gente vai mudando conforme a gente muda também. Porque as nossas crenças vão mudando, às vezes nossos valores vão mudando, tantas coisas vão mudando na nossa caminhada. E as nossas funções no trabalho, na vida, como mãe, como esposa, aprenda a desempenhar o seu melhor em cada função que você tem. E a função não é só no trabalho, tá? Você tem a função de desempenhar um bom papel como mãe, um bom papel como esposa, como filha, como amiga, né? O seu papel com Deus. Eu vejo que mulher tem que ter esse equilíbrio em todas as funções, em todos os papéis. Então, faça isso intencionalmente, desempenhando o seu melhor em cada função que Deus te deu. Porque você pode muito mais. Você pode realmente fazer a diferença aonde você for, desempenhando o seu melhor papel, a sua melhor versão, aquilo que realmente pulsa no seu coração. Aí sim, você vai fazer diferença na vida das pessoas, tanto no seu trabalho, quanto na sua casa, na sua família. Fechado? Conte comigo aí, gente, para essa evolução de vocês. Eu estou por aqui, me chama. Sheila, não entendi, fiquei com dúvida. Me chama, estou aqui para caminhar junto com vocês nessa descoberta aí da vida de vocês. Fechado? Obrigado, gente. Grande beijo.